Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias com Michel Silva. Que o Deus da salvação seja o nosso professor no estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, predestinação. O verso bíblico para nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Conhecemos a história de Herbert, que ao voltar da escola pelas estradas montanhosas da Escócia, encantou-se com uma borboleta e pôs-se a persegui-la, saindo do caminho que deveria levá-lo até sua casa e entrando na floresta. Por umas 5 horas ele buscou encontrar formas de voltar, mas não foi possível, até que um caçador o encontrou sentado ao pé de uma árvore, sentindo-se perdido e sem esperança. Ao ser devolvido para o caminho certo, Herbert exclamou: "Agora estou salvo." Queridinhos, um dia nós também estávamos perdidos e sem esperança. Depois de termos sido encontrados por Deus e devolvidos para o caminho da vida, nós não somos mais perdidos. Entenda isso, estamos salvos. Creia nisso. Pela graça sois salvos, mas por meio da fé. É provável que muitos não receberão a vida eterna porque estão salvos, mas não confiam. Salvos, sentindo-se perdidos. Então deduzimos que perder-se para o homem é bem mais difícil porque salvo ele já está. Você tem que criar meios, procurar maneiras para se perder, porque você está salvo. Há 2 coisas que nunca alteram o preço: o salário do pecado, que é a morte, e o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Existe um segmento religioso que entende a predestinação de maneira que não está em harmonia com a Bíblia. Eles confessam que a raça humana não é toda criada por Deus com o mesmo destino. Entendem que Deus criou algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Não é verdade. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para todo. A Bíblia não fala para alguns, para todo aquele que nele crê. Que essa pessoa não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o Deus do livre arbítrio. E Ele deu ao ser humano o poder de escolher continuar salvo ou perder-se. O garoto Herbert agora estava salvo. Para sempre? Indiferente do que fizesse? Não. Durante o restante do percurso que faltava para sua casa, ele poderia novamente, por sua livre escolha, voltar a entrar na floresta e perder-se. E, desta vez, talvez até definitivamente, se não houvesse tempo de ser encontrado. Portanto, querido, você decide a questão do seu destino. Salvo você já está. Deus predestinou você para a salvação. A predestinação, em resumo, seria o decreto de Deus que proporciona a salvação para qualquer um que aceitar. A predestinação não é uma imposição de Deus. Se não fosse assim, ou se fosse assim, Deus não colocaria diante dos homens 2 propostas, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Como Deus iria pedir para alguém escolher uma opção se esta pessoa já estivesse predestinada à condenação? Deus não criou uma linha e obrigou o homem a andar em cima dela. Senão ele não teria dado autonomia ao ser humano. Deus é 100% misericordioso e 100% justiça. Amigos, a palavra predestinação no grego quer dizer prorizo, que deve ser traduzida por determinar desde o início, demarcar, ou falar, ou querer fazer de antemão. Antemão. Deus ama o homem bom e o ímpio. Da mesma forma, a graça dele está predestinada, de antemão, determinada para todos, sem favoritismo, mas está predestinada para aquele que por sua própria vontade escolher viver a maldade. Esse será destruído, e o bom continuará a vida eterna. Isso é predestinação.
Interessante que todos se sentem filhos de Deus, conforme a afirmação de Paulo, que Deus, através de Cristo, nos predestinou para que fôssemos seus filhos por adoção, mas não acreditam na predestinação para a vida eterna. Tentam fazer alguma coisa para pagar a salvação. E a preocupação do homem é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que tenho que fazer? Nada. A Bíblia fala que em Adão, todos nós somos predestinados para a perdição, mas em Cristo, todos nós somos predestinados para a salvação. Que maravilha! Amigos, a eleição ou a predestinação de Deus inclui toda a raça humana. E resumindo, poderíamos dizer ilustrativamente que Deus está numa eleição agora, votando em nosso benefício. E o diabo também está votando, mas contra nós. O seu voto vai desempatar esta guerra. Você tem que votar. E você decide. Com Deus, você tem a vida eterna. Com o diabo, a condenação. Deus está dizendo, agora aos seus ouvidos: escolha a vida, para que você viva juntamente com a sua família. A decisão é sua. Amém.